Oi, amigos, tudo bem? Hoje a gente fala sobre o tratamento da intermação no exercício. Quando a gente fala de tratamento, são dois pontos principais que a gente tem que pensar. A gente precisa de uma modalidade de esfriamento da temperatura corporal que esteja acessível, seja disponível ali na hora que precisa, ou seja, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa planejar para ter na tenda médica alguma forma de esfriar esses atletas em intermação. E o segundo ponto é que essa modalidade de esfriar ela tem que ser eficaz, né? Deve oferecer um resfriamento de forma rápida. Por quê? Porque existe a regra da meia hora de ouro, que se você consegue esfriar esse atleta dentro de meia hora do início do quadro, a, a progressão é benigna via de regra, tá? Então é o atraso em iniciar esse esfriamento, em efetivamente esfriar esse atleta, que faz da intermação relacionada ao exercício uma condição potencialmente fatal. Então a gente vê aqui num gráfico, né, a diferença entre uma intervenção precoce de esfriamento e uma intervenção tardia, né? Ah, em branco ali a gente vê a temperatura de um atleta que teve uma intervenção precoce, tá? Ambos atletas chegaram ali, se apresentaram doentes com 43 graus de temperatura retal. Ah, e esses atletas, um teve um esfriamento adequado, então resfriou rápido, e o outro teve uma modalidade de esfriamento não tão eficiente e demorou para ser esfriado o corpo dele, então ele ficou com essa temperatura alta por mais tempo, e é isso que leva à hipertermia, à intermação no exercício, às suas complicações e potencialmente à morte. Tá? E é interessante a gente destacar aqui que essa temperatura que a gente mede tem que sempre ser uma temperatura retal, né? Quando a gente vai tratar o paciente para fazer o diagnóstico inicialmente, a gente tem que fazer essa medida com temperatura retal, porque temperatura axilar não vai ser fidedigna para esse diagnóstico. Bom, e quando a gente fala em imersão em água fria, né? A gente tem alguns aspectos aqui que a gente tem que destrinchar um pouco melhor. Primeiro é a temperatura da água, segundo o tempo que o atleta precisa ficar nessa imersão e se a gente vai precisar ou não encaminhar ele para o hospital depois disso. Então a gente tem aqui uma série de estudos que tentaram definir a melhor temperatura da água e a tendência é que a temperatura de água mais fria, ou seja, água com gelo, como é de se imaginar, seja mais eficiente em diminuir essa temperatura de forma rápida. Porém, a imersão em água, em geral, mesmo uma água fria e não gelada, também já vai tratar esse atleta. E o tempo que a gente deixa o atleta dentro dessa água fria? Em geral, a gente deixa ele na água até a temperatura dele chegar a cerca de 38,6 graus centígrados, tá? 38,6 graus Celsius. Por quê? Porque foi visto que quando tira o atleta da água nessa temperatura, depois de 20, 30 minutos a temperatura dele está adequada. Quando baixa muito para 37, 37,5, às vezes ele faz hipotermia depois que ele saiu da imersão. Então a tendência é a gente tentar baixar até mais ou menos 38,5, 38,6, segundo os estudos. Às vezes você não vai conseguir fazer medir a temperatura em tempo real, não tem essa condição. Então uma dica é perceber quando o atleta começa a ficar com a pele um pouquinho arrepiada, esse é o momento de tirar ele da água. E outro ponto, admissão em hospital é necessário? Então a gente tem que pensar que às vezes pode continuar uma geração de calor endógeno, depois desse esfriamento ele pode esquentar de novo. Então a gente tem que observar se a gente conseguiu baixar de forma rápida a temperatura desse atleta e se esse atleta se manteve bem. Então, via de regra, se a gente conseguiu baixar a temperatura dele em até 30 minutos, tirou ele da água e ele permanece bem durante uma hora de observação, pelo menos a princípio não há necessidade de encaminhá-lo ao hospital. E como eu falei antes, as medidas mais
efetivas para baixar a temperatura são as imersões em água, em especial em água com gelo. Mas se isso não estiver disponível, a gente pode usar bolsas de gelo em regiões de grandes vasos, né? Em axilas, pescoço, na virilha, tomando cuidado com a proteção do escroto com uma toalhinha, alguma coisa, se for um atleta sexo masculino. A gente pode usar ventilador, pode borrifar álcool e usar o ventilador para que haja evaporação, e com essa evaporação o atleta perca calor também para o ambiente, ou mesmo pode borrifar água e ligar ventiladores. Então a gente tenta esfriar da forma que a gente conseguir, tá? E as prioridades são, primeiro, esfriar, segundo, esfriar e terceiro, continua sendo esfriar. Só depois você vai pensar em remover. A não ser, é lógico, numa situação que não é a adequada, mas você pode se deparar com isso, uma situação que você não tem como esfriar o atleta no local. Aí sim você remove ele o mais rápido possível para um local onde você tem como esfriá-lo, para aí iniciar o processo físico de esfriamento do atleta. Na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o tratamento da intermação, mais especificamente naquelas situações em que esfriar o atleta não é suficiente. Até lá!